Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 12, 2. A palavra de Deus diz o seguinte, um texto muito conhecido, vocês já me ouviram falar muito sobre isso, diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Repita comigo, renovação. Vamos lá, igreja, eu estou já na quarta mensagem em menos de 20 horas, então eu sei que você pode fazer muito mais, eu estou entregando meu máximo aqui, amém? Então vamos lá, diga bem forte, renovação da minha mente. Tá bom, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao longo desses dias, duas coisas têm acontecido de forma muito especial. Número 1, eu tenho orado para que tudo aquilo que Deus tem preparado para mim possa se realizar. Alguém mais gostaria que tudo aquilo que Deus tem para você se tornasse realidade na sua vida? Quem gostaria disso? Essa é minha oração hoje constantemente. Eu tenho sido muito intencional na minha oração, dizendo: Deus, alargue, expanda tudo aquilo que o Senhor tem para realizar na minha vida. Eu quero viver 100% daquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você deseja, diga amém também. Amém. Agora, essa é uma promessa que tem uma condição. É uma promessa condicional. E para que possamos viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, a Bíblia deixa claro: você, para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa de uma transformação na sua mente. Você precisa de uma renovação na sua mente. Uma vez que nós não vivemos essa renovação da nossa mente, nós teremos muita dificuldade de entrar e de experimentar, de visualizar tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque existe uma limitação na nossa mente quando nós não geramos a renovação dela. E quando nós falamos sobre uma renovação de mente, uma transformação de mentalidade, obviamente, claramente, rapidamente vem a história de Josué. Eu acho que você conhece a história de Josué, e eu quero então, baseado na vida de Josué, explicar sobre qual era a mentalidade dele. Por isso o título da minha mensagem hoje é: trabalhe na sua mente. Olhe para a pessoa que está do seu lado, faça uma cara de profeta. Faz primeiro, e eu vou esperar, porque eu estou falando isso toda hora e ninguém está fazendo. Então olha para a pessoa, faz uma cara de profeta e diga assim: trabalhe na sua mente. Trabalhe na sua mente. Abra comigo então Josué capítulo 1, versículo 6. Quem está comigo, diga amém. Amém. Vamos lá. Josué capítulo 1, versículo 6. Josué capítulo 1, versículo 6. Abra a Bíblia, por favor, tá, gente? Eu sei que tem aqui, mas abra sua Bíblia, faça esse exercício. É muito importante esse exercício na fé cristã, abrir a Bíblia. Josué capítulo 1, versículo 6. A Bíblia diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Ok, vamos lá. Contexto histórico e bíblico sobre Josué. Com certeza você já ouviu falar sobre Josué, com certeza você conhece as histórias e possivelmente você também conhece esse texto que nós acabamos de ler. Seja forte e corajoso. Você vai herdar a terra que eu prometi. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Mas vamos trazer então um panorama bíblico sobre a vida de Josué. A primeira coisa que você precisa entender é que Josué nasce então na terra do Egito. E você visualiza que quando ele nasce na terra do Egito, os seus pais e os seus avós já estavam lá na terra do Egito. Agora, quando nós falamos sobre a terra do Egito, é importante nós destacarmos que Josué ele não nasce naturalmente, de forma comum, melhor dizendo, mas ele nasce debaixo de algo chamado escravidão. E ele, quando nasce como um escravo na terra do Egito, eu fico imaginando qual foi a trajetória dele. Eu fico imaginando a infância de Josué.
Eu fico imaginando as coisas que ele deve ter presenciado, vivido, visualizado sendo um escravo. E ele tinha tudo para ser um jovem no futuro, totalmente traumatizado, totalmente com uma mentalidade destruída, pelo simples fato de ter vivido na escravidão. E quando nós vemos a história de Josué, nós entendemos que Josué, então, sai da terra do Egito com aproximadamente 40 anos. Ele sai, então, para libertação, já como um homem formado. Agora vamos entender esse contexto, e você precisa ler a Bíblia de forma profunda. Quando nós vemos um histórico como esse, nós chegamos a uma conclusão muito simples. Imagina a cabeça dessa pessoa. Porque se nós hoje em dia olharmos para as pessoas que estão vivendo a vida, totalmente traumatizados, totalmente com uma mente danificada, uma mentalidade destruída, sem muita expectativa, e essa pessoa que vive assim, ela não chegou nem perto de viver o que Josué possivelmente viveu. Você sabe, nós estamos aqui dentro da sala, e eu acredito que ninguém aqui dentro deve ter vivido algo como escravidão. E mesmo não tendo vivido nem de perto o que ele viveu, nós temos hoje o quê? Uma mentalidade cheio de coisa na nossa cabeça. Cheio de trauma, cheio de ferida, cheio de passado obscuro. E eu fico então imaginando como um jovem como esse consegue lá no final da sua vida se transformar em quem ele se transformou. Um cara que tinha tudo para ter uma cabeça assim, não vai dar. Alguém conhece, de verdade aqui, pensa comigo para responder, alguém conhece uma pessoa que teve um passado, uma infância, uma adolescência um pouco difícil? Você já conversou com essa pessoa para entender a mentalidade? Você já viu como a mentalidade dessa pessoa ela é danificada pela história que ela viveu? Você já viu isso? Pelo passado, pela paternidade, pela forma que a família criou, tudo isso vai formatando a nossa mentalidade. Agora, quando nós olhamos para Josué, nós vemos algo fundamental. Josué, ele viveu, e ele foi quem ele foi, porque ele viveu e se permitiu uma transformação na mentalidade. Ele mudou a cabeça dele. E só para você saber disso, uma comprovação bíblica. Número 1, Josué, ele sai então, aproximadamente aos 40 anos. Ele cai para dentro do deserto. Êxodo 17, a Bíblia diz que Moisés então convoca Josué para ser o líder militar do povo de Israel. Então, nós vemos que ele começou a crescer na vida dele. Mas logo em seguida, Êxodo 23, Josué vira assistente pessoal de Moisés. Alguém aqui gostaria de ser assistente pessoal de Moisés? Alguém gostaria? Eu falo assim, meu Deus, que privilégio. Até porque você tem que entender o contexto. Josué estava disputando a vaga com milhões de pessoas. Não era tipo assim uma questão de tem 500 pessoas, tem 1000 pessoas aqui, então nós vamos disputar uma vaga. Não, nós estamos falando de algo parecido com Campinas. Agora imagina você lá dentro de Campinas se destacar a ponto de rapidamente se tornar o chefe militar e logo em seguida se tornar o sucessor e o assistente pessoal do homem que estava libertando. Você consegue imaginar isso? Sair do nada de uma escravidão e alcançar o que alcançou. A pergunta que eu faço quando eu li esse texto, eu fiz assim, como ele fez isso? Pergunta para mim agora, como ele fez isso? Eu acredito que uma das maneiras mais eficientes que ele fez isso foi o seguinte, ele se permitiu passar por uma transformação de mentalidade. E quando a sua mente é transformada, a sua vida ela é transformada. Por isso que a palavra de Deus diz em Romanos 12, que nós acabamos de ler, não seja conformado com esse mundo, não seja conformado com o que você está vivendo hoje, mas se permita a transformação da mente, porque através da transformação da sua mente, aí sim é possível você experimentar tudo aquilo que Deus tem projetado para a sua vida e para a sua casa, e se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus. Amém. Então, eu quero discorrer com vocês a história de Josué, e algumas mentalidades que eu vejo nele, que eu e você podemos aplicar nas nossas vidas. Quem aqui tem o desejo de transformar a sua mente? Se você tem esse desejo, eu quero que você embarque comigo na história de Josué, para visualizar qual era a mentalidade desse jovem. A primeira mentalidade que ele tinha, né, e que nós devemos ter, para viver uma transformação na mente, Josué capítulo 1, versículo 1. Abra sua Bíblia, por favor, em Josué capítulo 1, versículo 1.
Josué, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz assim, preste atenção no texto: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra do Hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Quem gostaria de escutar isso da parte do nosso Deus? Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Pelo contrário, eu vou te colocar naquilo que eu tenho prometido para você. A primeira coisa que nós vemos na mente desse jovem e que nós devemos ter uma mente de fé. Diga comigo bem forte uma vez só: fé. Eu sei que parece lógico, mas se nós queremos viver uma transformação na nossa vida, experimentar tudo que Deus tem, e viver uma transformação na nossa mentalidade, nós precisamos gerar uma mente de fé. E quando eu falo sobre uma mente de fé, eu sei que é óbvio falar isso dentro da igreja, mas não é tão óbvio viver isso. Porque você exercer uma mente de fé quer dizer que o seu padrão, a sua forma de conduzir a sua vida, não é naquilo que você vê, mas é naquilo que você crê. Isso é fé. É você acreditar naquilo que Deus tem. E quando nós olhamos para Josué, justamente ele alcançou o que ele alcançou, porque ele tinha uma mente de fé. Quer uma prova disso? Pensa comigo. Ele sai de onde sai, tem o histórico que tem, de repente Deus vira para ele e fala o seguinte: eu não vou te abandonar, eu não vou desistir de você, e eu vou te conduzir para dentro daquilo que eu tenho para você. Ele recebe aquela palavra de Deus, ele acredita na palavra de Deus, e ele então coloca a sua vida à disposição de viver a promessa de Deus. Por que ele fez isso? Porque ele tinha tudo possível acontecendo ao redor dele? Porque todas as coisas estavam convergindo para isso? Porque ele tinha muito apoio? Não. A resposta é: ele tinha uma mentalidade de fé, ele acreditava na palavra de Deus. A pergunta que eu deixo para você hoje é: quais são as palavras de Deus para você? Quais são as profecias que Deus tem preparado para você? Quais são as revelações que Deus colocou na sua vida? Agora, a segunda pergunta é: o que você está fazendo com isso? Porque você pode ter uma mentalidade de fé, mas se você pode até, melhor, você pode ter a palavra de Deus, se você não tiver uma mentalidade acreditando na palavra de Deus, isso nunca vai sair do papel. Sabe por quê? Olha para mim, presta atenção no que eu vou dizer. Profecia não é convicção, profecia é potencial. Quando Deus libera uma profecia sobre você, isso não quer dizer que com toda certeza vai acontecer, mas isso vai acontecer se esse potencial gerar fé no seu coração, para que você se coloque à disposição de viver aquilo que Deus tem. O problema é que muitas vezes nós olhamos para as palavras de Deus, as profecias de Deus, e nós achamos simplesmente assim: isso vai acontecer. E nós não geramos fé, nós não vamos atrás, nós não acreditamos nas palavras, e muitas vezes até nós jogamos contra a palavra de Deus. A pergunta dessa noite para você é: quais são as promessas de Deus para você? E quando nós vemos isso, então, a nossa mente precisa gerar fé. Fé, eu acredito na palavra de Deus. Quem aqui tem pelo menos 1, 2, 5, 10 palavras de Deus, de verdade, pensa para responder, que ainda não se concretizou na sua vida? Levanta sua mão se você sabe isso na ponta da língua. Levanta sua mão. Tá bom, agora olha para mim. Será que nós temos uma mente tão forte em fé, que nós estamos disponíveis a passar 40 anos num deserto, pela palavra que Deus liberou para nós? Porque foi exatamente o que Josué fez. Ele tinha tanto uma mente de fé, que ele passa 40 anos no deserto, sofrendo, ralando, sem perder a esperança daquilo que Deus tinha prometido para ele. Isso é uma mentalidade de fé. Ou será que nós estamos aqui hoje, será que você está sentado aqui hoje, totalmente desacreditado daquilo que Deus pode fazer?
Seite, mas eu já tô avançando na idade, eu já estou esperando faz 1 ano, tem 10 anos, tem 50 anos que eu estou esperando. Tá bom, a pergunta então é, o quanto você acredita na palavra de Deus? Se você não acredita naquilo que Deus tem para você, ninguém consegue acreditar mais do que você. Por isso nós temos que avaliar o quanto nós acreditamos naquilo que Deus tem preparado para nós. De verdade eu estou perguntando, eu quero que você se questione, de verdade, o quanto você acredita naquilo que Deus tem para você. O quanto você acorda e fala assim, olha, glória a Deus, porque o Senhor mais uma vez está completando aquilo que Ele tem prometido para mim. Você acredita naquilo que Deus tem? Ou será que os nossos desertos mataram essa mentalidade de fé? Porque todos os dias nós temos um deserto, nós temos o calor, nós temos o sofrimento, nós temos a falta de alimento, nós temos a falta de bebida, nós temos o inimigo, nós temos tantas coisas acontecendo. Para quê? Para gerar uma indisposição de fé na nossa vida. A ponto que toda a terra de Israel chega diante do Senhor e reclama. É melhor a gente voltar, é melhor a gente recuar para o Egito, porque foi por falta de caixão que nos tirou de lá? Foi por falta de comida lá que nos tirou para morrer nesse deserto? Sabe o que eles estavam falando? Eles estavam falando assim, Deus pode até ter falado sobre uma terra prometida, e um dia eu acreditei na terra prometida, mas hoje eu não acredito nisso, então eu prefiro voltar à minha vida, do que gerar fé na minha mentalidade todos os dias, em direção àquilo que Deus tem. A primeira mentalidade que nós precisamos gerar nessa noite, é uma mentalidade de fé. Diga comigo bem forte, fé. Josué, então, ele valorizava a palavra de Deus, ele valorizava em fé aquilo que Deus tinha. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. A pergunta que eu faço para você hoje é: a sua mente, ela é uma mente espiritual ou uma mente carnal? O que determina como você pensa? O espiritual ou o carnal? Isso vai ser definido pelo tanto de fé que você tem na sua mente. Se você não acredita na transformação de sua casa, você não tem fé. Se você não acredita que o seu ministério vai acontecer, você não tem fé. Se você não acredita que você vai prosperar, porque um dia Deus falou isso para você, você não vai gerar fé. Fé é acreditarmos na palavra de Deus. Agora a pergunta é: o que abastece a nossa mente? O que abastece os nossos pensamentos? E você sabe o que você pensa. Será que é o Espírito ou será que é a carne? Então, primeira mentalidade que nós temos que gerar, precisamos gerar uma mentalidade de fé. Quem concorda, diga amém. Amém. Segunda mentalidade que eu vejo na vida de Josué, Números 14, versículo 6. A primeira mentalidade que ele tinha uma mentalidade de fé. Segunda mentalidade que ele tinha, isso aqui é muito legal, preste atenção nisso. Números 14, versículo 6. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós devoraremos como se fosse pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Diga amém. Segunda mentalidade que precisamos gerar é uma mentalidade madura. Diga bem forte, madura. Preste atenção nessa história. Moisés pega 12 homens e envia em uma missão de espionagem. Pensa comigo, você tem que avaliar isso, tá, gente? O pessoal está no deserto, vivendo no deserto.
Moisés avista a terra e fala o seguinte: 12 espias vão até lá, observem a terra. O pessoal vai e observa, e quando eles retornam então, 10 dos 12 chegam reclamando, esquece aquela terra, não dá. Eles até falam, realmente é uma terra, olha os frutos dessa terra, dá muito fruto, mas ele vira e fala o seguinte: deixa quieto isso daí, porque lá tem gigante, nós não temos força suficiente para isso, nós não temos potencial suficiente para isso, não tem como nós vivermos a conquista dessa terra. Só que acontece uma coisa crucial: Josué e Caleb chegam diante desse povo, e eu falei até no primeiro culto, que eu achei bem interessante, inclusive a gente deveria viver um pouco mais a Bíblia, né? A Bíblia diz que eles chegam diante do povo e eles rasgam as roupas. Imagina, você chega na sua casa, você vai falar com seu marido, ou você vai falar com sua mulher, você fica tão eufórico, que você fala assim: uau! Era isso que ele fez, e rasga a roupa e grita. Vocês estão todos errados, nós vamos conquistar essa terra. Essa terra é a promessa de Deus, essa terra mana leite e mel, essa terra Deus preparou, a defesa dele já se foi, o Senhor está conosco, nós vamos conquistar. Eu posso escutar um amém hoje aqui, alguma coisa? Tá bom. Agora, preste atenção, essa história ela parece óbvia, só que a diferença nisso está, eu fico me questionando, se eu fosse um dos 12 espias, e eu tivesse ido para aquela terra, e eu tivesse avistado, o que a minha mente iria determinar? É isso que eu fico questionando, porque geralmente a gente olha para os bonzinhos da Bíblia, e a gente acha que nós somos eles, mas eu fico imaginando, imagina você chegar e você dar o contra em 10 pessoas, e você sozinho se levantar e falar: vocês estão tudo errado. Imagina, porque a Bíblia fala que quando aqueles 10 vieram, trouxeram um relatório negativo, todo Israel começou a chorar, desesperado. Os caras caem deitados, começam a chorar. Imagina nisso, você pegar diante de uma Campinas e virar e falar o seguinte: chega! Sabe o que é isso? Segunda mentalidade de Josué. Diga bem forte comigo: uma mentalidade madura. Foi isso que ele teve. Aí você fala: tá bom, Seite, o que é uma mentalidade madura? Uma mentalidade madura é a sua capacidade de dominar os seus próprios pensamentos. É a capacidade de você selecionar os seus pensamentos. É a capacidade de você chegar diante de uma terra fortificada, cheio de gigantes e cheio de promessas e frutos maravilhosos, e você diante daquela situação saber o que eu vou determinar como pensamento para mim. Isso é bom ou isso é ruim? A mentalidade madura, ela tem a capacidade de escolher os seus próprios pensamentos. Essa pessoa que tem uma mente madura, ela não é dominada pelo pensamento, mas ela domina o próprio pensamento. Quem está entendendo isso? Isso é uma mentalidade madura. Você, quando chega diante das circunstâncias, diante de pessoas, diante de situações, o que você escolhe pensar? Ah, Seite, esquece, o meu pensamento falou, ele fala mais alto. Você tem que melhorar, aperfeiçoar e amadurecer o seu pensamento. Porque você não pode ter uma mentalidade que fica mudando conforme as circunstâncias. Uma mentalidade madura, essa pessoa ela sabe dominar os seus pensamentos. E vamos ser sinceros, vocês sabem disso que eu vou falar aqui agora. Vocês sabem que tem coisa que acontece na nossa vida, que a gente olha e você sabe no seu coração: cara, eu não deveria dar ouvido a esse pensamento. É ou não é verdade? Você já passou isso? Você está diante de uma situação, uma pessoa faz alguma coisa, você cai diante de uma tentação, uma tristeza, uma depressão, e dentro de você sabe: cara, eu não posso me entregar a essa mentalidade, mas em contrapartida nós fazemos o quê? Nós entregamos a nossa vida. Toma, o meu pensamento está definindo a minha vida. Sabe o que eu mais vejo hoje? São pessoas que são dominadas pelos próprios pensamentos, e eu nem estou dizendo de pensamento certo, porque tem gente que deduz. Você já viu isso? A pessoa ela deduz algo, está andando aqui, a pessoa olhou aqui, está meio rápido, de repente está com dor de barriga, a pessoa passa voando do lado, que isso, me cumprimentou, começa na cabeça dela, ó, começa a construir, aquele dia, tudo faz sentido agora. Por que isso? Porque a pessoa não tem uma mente madura. Essa é a pergunta.
O que você faz com o seu pensamento? O que você faz com a tentação de pensar em coisas que você sabe que não vai frutificar? Porque, vamos ser sinceros, muitas vezes na nossa vida, nós gastamos tempo da nossa vida pensando em coisas que não vai frutificar. É ou não é verdade? Que adianta você ficar olhando o gigante? Você tem que olhar no fruto. O fruto frutifica, o gigante não frutifica. Mas você está o quê? Alimentando os seus pensamentos. E você sabe, e eu oro para que essa noite o Espírito Santo te toque, para que ele te liberte de alguns pensamentos que você sabe que você não pode ter mais. É isso. Porque é a mente. Se a sua mente determina, o seu corpo obedece. Uma mente madura. É uma mente madura. Será que você tem esse equilíbrio? Será que você tem... O que é a maturidade? O que você olha para uma pessoa e fala assim, essa pessoa ela é madura. Uma pessoa madura tem responsabilidades, uma pessoa madura tem compromissos, uma pessoa madura tem poder de escolha, é ou não é verdade? Tá bom, então o que é uma mente madura? É uma mente que tem a capacidade de fazer o que eu estou te explicando. Agora, tem pessoas que elas são o quê? Levadas pela cabeça. Elas são levadas, o que aparece na cabeça ela está acreditando. Eu falo para a Natália direto, e quando nós estamos conversando, porque não estou falando de isenção de problemas. Ah, você está falando isso, mas você não está vivendo problema. Não estou falando de isenção de problemas. Todos nós temos problemas, todos nós temos situações, todos nós temos contratempos, todos nós somos tentados a pensar um monte de coisa, mas eu tenho que ficar fazendo exercício, e a gente conversa muito em casa, eu falo, amor, não vamos pensar nisso, não faz sentido pensar nisso. Se a pessoa quer, se a pessoa não quer, se está com problema, se não está com problema, aí eu olho e falo assim, eu tenho tanta coisa para viver, que eu não posso entregar o meu pensamento para esse tipo de coisa. Aí eu faço uma pergunta, será que os seus problemas, as suas preocupações, são maiores daquilo que Deus tem prometido para você? Porque quando eu olho pessoa que sempre está aqui, ela só está olhando o problema, ela não vive, não vê o horizonte, ela só está olhando aqui, eu chego a uma conclusão, essa pessoa ainda não entendeu o que Deus tem, porque ela ainda diminui a sua vida, justamente nas circunstâncias que o cercam. Então tem coisas que eu olho e falo assim, cara, eu não vou gastar tempo pensando, eu não vou gastar tempo tentando avaliar, o que aconteceu, aquele dia, deixa eu ver no Instagram, e eu ver quem curtiu, quem não curtiu, e quem que, eu falo assim, cara, isso não faz sentido para mim. A pessoa está com um problema, então tá bom, vamos lá conversar, o que está acontecendo, está tudo bem, não está tudo bem? Isso é uma mente madura, porque tem gente que está vivendo uma vida na escravidão pelos seus próprios pensamentos, não consegue evoluir, não consegue se libertar, não consegue sair da caixa que está. Por quê? Porque ainda não submeteu os pensamentos à vontade absoluta de Deus. Quem quer viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Transforme então a sua mente. Transforme a sua mente. Gere uma mente madura. Olha só o que Filipenses 4:8 diz. Finalmente, irmãos, finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, o que a Bíblia diz? Pensem nessas coisas. Você está vendo falando aqui? Pense no problema, pense na crítica, pense nessas coisas. Se tiver alguma coisa digno de louvor, excelente, coisas boas, puras, genuínas, pensem nessas coisas. Sabe qual é o problema? Alguém aqui um dia começou a fazer um estudo para trocar de carro. Você tinha um carro, você começou a estudar, avaliar para comprar outro carro. Alguém já fez isso daqui? Alguém, gente? Levanta a mão se você já fez isso. Aí você foca um carro, certo? Alguém já viu isso? É aquele. Aí você escolhe o carro, você fala, vou comprar aquele carro. Alguém já viveu isso? Tá bom. O que começa a acontecer na rua? Só vê o carro, você não sabia nem que existia aquele carro, aí você vê um release, alguma coisa na internet, você fala, eu vou comprar esse carro, só começa a aparecer aquele carro, você fala, o que é isso? Sabe o que é isso? Qual é o seu foco? Qual a sua mente? Por isso que você só consegue ver problema na sua vida, porque dentro da sua cabeça só tem problema. Agora, quanto mais gratidão eu gero, quanto mais excelência e honra a Deus, quanto mais eu faço o exercício de gratidão, Deus, obrigado por tudo aquilo que eu tenho vivido. Eu tenho sim 1, 2, 3, 5 problemas, mas eu tenho 50 coisas boas em Deus.
Agora sim, nós vamos chegando num lugar, porque isso é uma mente madura. Quem crê e recebe isso sobre a sua vida, diga amém. Terceira mentalidade de Josué. Josué capítulo 1, versículo 9 novamente. Acompanhe comigo a leitura, Josué capítulo 1, versículo 9. Presta atenção nisso. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quem recebe isso, diga amém. Tá bom. Terceira mentalidade de Josué. Ele tinha uma mente forte. Diga bem forte comigo, forte. Não, vamos lá, gente, diga forte. Terceira mentalidade de Josué. Josué tinha uma mentalidade forte. E logicamente, você sabe disso, o contrário de uma mentalidade forte é uma mentalidade fraca. E eu acho crucial a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz: você vai conquistar aquela promessa, amém? Mas você precisa ser forte. O quão forte você é na sua mente hoje? Agora eu não estou falando sobre maturidade, agora eu estou falando sobre força mental. A maturidade é o equilíbrio, a maturidade é o poder de escolha, a maturidade é o discernimento, a maturidade é entender para onde eu vou, para onde eu não vou. Isso é o quê? Maturidade. Agora, força não é isso. Força tem tudo a ver com os ataques, as vozes, as setas que são enviadas na nossa vida. Será que eu sou forte o suficiente na minha mente para calar essas vozes? Eu quero fazer algumas perguntas para vocês nessa noite. Como você lida com pressão? Porque a pressão da vida é um ótimo lugar para você testar a sua força na mente. A pressão está vindo, as coisas estão acontecendo, e poder de decisão, e agora eu tenho que mudar, e agora eu não sei para onde eu vou. A pressão, o quão forte é a sua mente para aguentar a pressão? Porque quando eu olho para Josué, eu falo assim, cara, deve ter sido muito difícil ele. Número 1, o povo era pensa num povo miserável, aquele povo lá, reclamava, cara. E outra, eles estavam com Moisés, tipo, o cara bateu, abriu o mar, arrancou água, tipo, coisa absurda, choveu comida. Se a pessoa não acredita num negócio tão visível dele, vai acreditar no quê? Aí cai Josué, coadjuvante, não tinha feito nada ainda, só estava andando com ele, de repente ele assume. Imagina a força mental de Josué. Imagina o tanto de reclamação, imagina o tanto de voz. Sabe o que eu vejo? Eu sinto agora no meu espírito, e presta atenção que talvez seja para alguém aqui nessa noite. Eu sinto claramente que o Espírito Santo tem colocado direções específicas e tem dado norte para você, mas você está sofrendo pressão. Eu não sei se é da sua casa, eu não sei se é da sociedade, eu não sei, algum tipo de pressão. Essa é a pergunta: como está a sua mente em relação a isso? Porque a nossa mente precisa ser forte. Se você não gera uma mentalidade forte, você não consegue crescer, você não consegue evoluir, você não consegue expandir, porque tudo isso tem a ver com o quê? A força da mente. O diabo vem e tenta espremer nossa cabeça. Nós fazemos o quê? Resistimos. Resistir ao diabo e ele vem, vamos. Você acha que ele não manda seta? Você acha que eu não sei que ele manda na sua cabeça de vez em quando as tentações que você vivia no passado? Você acha que eu não sei que de vez em quando ele vem e tenta jogar os seus traumas da sua infância? Você acha que eu não sei que de vez em quando ele tenta jogar as suas feridas? Você acha que eu não sei que de vez em quando ele usa pessoas, ele usa situações? Você acha que eu não sei que de vez em quando a sua forma de ser, o diabo joga contra, pega seus defeitos e joga contra você, dizendo que você não vai ser ninguém? Você sabe que eu não sei? Você acha que eu não sei que você chega num ponto da sua vida e você olha, talvez você está frustrado com o que você alcançou, e o diabo vem e fala, está vendo? Não valeu a pena você viver o que você viveu até agora. Você acha que eu não sei? Agora, a pergunta não é se isso acontece, porque isso acontece com todo mundo. A pergunta é, o quão forte você é na sua mente para aguentar? Porque ele só conseguiu entrar na terra prometida, porque ele foi forte. Vamos lá, está todo mundo falando que não vai. Vamos? Está todo mundo falando que não vai dar em nada. Vamos? É isso. É o quão forte você é na sua mente. O quão forte você é na sua mente.
E você precisa fazer o seguinte: orar a Deus para que você tenha uma força mental. Porque vamos ser sinceros, alguém aqui conhece alguém que é extremamente fácil de manipular os pensamentos? Você conhece pessoas assim? Que 3 horas de conversa numa mesa, a pessoa já está pensando tudo diferente? Você já viu isso? Você já viu uma geração que, por vídeos no YouTube, eles acham algumas verdades e começam a mudar a sua forma de pensar? Vocês já viram isso? O que é isso? Mente fraca. Mente fraca. E se nós queremos viver o que Deus tem, você precisa fortalecer a sua mente. Quem concorda, diga amém. Olha só o que diz Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Presta atenção, não andem ansiosos pelo quê? Algumas coisas. Grandes coisas. Qual é a condição dele? Não ande ansioso por coisa alguma. Você acredita na palavra de Deus? O quão você é forte para não andar ansioso com coisa alguma? Tem gente que perde sono, tem gente que perde rendimento, tudo isso por quê? Porque está ansioso. E ele continua dizendo: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não ande ansioso, procure buscar a Deus, e a paz que excede todo entendimento. Gente, esse é um dos versículos meus prediletos, porque ele está dizendo o seguinte: não é somente a paz de Deus que vem sobre a sua vida. Sabe o que ele está dizendo? A paz de Deus que faz o quê? Vamos lá, igreja, faz o quê? A paz de Deus que excede todo. Tipo, você olha para a natureza humana, nada faz sentido. Você olha para os problemas, cara, meu Deus do céu, não vai ter como. Você olha para a conta, não vai fechar. Você olha para a saúde, para a doença, e você fala assim: já era, não tem o que fazer. Não tem entendimento humano. Mas a palavra de Deus diz: não ande ansioso, busque a Deus, e você vai acontecer o quê? Vai viver o quê? Vai viver a paz de Deus, que excede todo entendimento. Não faz sentido, não vejo saída, as coisas não estão desenrolando, mas eu tenho uma força, uma mente forte que acredita em Deus, e a paz de Deus que excede o meu entendimento chega até a minha vida. É isso. É por isso que nós temos que ter uma mente forte. É por isso que você tem que buscar Deus e dizer: Deus, me dá uma mente forte. Porque a mente forte gera tranquilidade para buscar a Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento chega até você. É isso que nós precisamos. Amém? Quarto pensamento de Josué. Números 14, 21. Números 14, 21. A Bíblia diz assim: no entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi, com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Diga comigo então: eu preciso de uma mente diferenciada. Quartamente que você precisa ter, uma mente diferenciada. Quando eu digo uma mente diferenciada, é o seguinte: quando nós olhamos ao nosso redor, eu chuto que mais de 90% pensa da mesma forma. Tranquilamente, mais de 90%. Em relação ao quê? Em relação à vida. Pensa igual. Pensa no hoje, pensa no que está acontecendo, pensa no problema, pensa na pessoa. É uma mente que pensa igual todo mundo. Mais de 90% pensa assim. Agora, o que nós devemos ter é uma mente diferenciada. Você não pode ser igual a todo mundo. E quando nós falamos sobre não ser uma mente que pensa igual a todo mundo, quando nós olhamos para Josué, Caleb, na terra do deserto, no deserto, indo para a terra prometida, o que acontece ali? Todos começaram a pensar a mesma coisa.
é problema, é situação, é necessidade básica da vida, as coisas não estão desenrolando, a minha vida não está funcionando, e vamos reclamar, e normal, e faz parte do jogo reclamar, faz parte do jogo murmurar, vamos fazer o que todo mundo faz. Mas Josué e Caleb faz o quê? Eles possuem uma mente diferenciada, eles conseguem ver aquilo que ninguém vê, eles conseguem mirar aquilo que ninguém consegue mirar. E quando eu falo sobre uma mente diferenciada, que eu e você precisamos ter, isso se resume em algumas coisas que eu quero destacar hoje. Tenha uma mente diferenciada. Como assim? Por exemplo, não é natural pensar no futuro. Uma mente mediana, uma mente igual, é uma mente que não pensa no futuro. Não é uma mente que pensa a longo prazo. Agora, se você quer ter uma mente diferenciada, pense a longo prazo. Será que você consegue pensar onde eu vou estar daqui 1 ano? Onde você vai estar daqui 5 anos? Onde você vai estar daqui 20 anos? Ai, sei, tem gente que até dá agonia falar disso, né? Ai, Deus me livre, olha a ansiedade aqui, ó. Por que isso? Uma mente mediana. Agora, se você tem uma mente diferenciada, você consegue visualizar aquilo que ninguém consegue ver. Você quer ver outra situação de uma mente diferenciada? É a sua capacidade de pensar em algo chamado juros composto. Alguém sabe o que é juros composto aqui? O que é juros composto basicamente? Juros sobre juros. Então você vai lá, coloca no seu dinheiro no banco. Eu estou falando bem leigo aqui, tá, Marcelo? Eu sei que você tem uma explicação técnica, mas é bem leigo, né? Você coloca o seu dinheiro no banco gera um rendimento, e desse rendimento você não saca, você deixa lá, e aquilo vai se tornando o quê? Uma bola de neve. Uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra, e aí se torna um juro sobre juros. Agora presta atenção, uma mente diferenciada tem a capacidade de pensar juros compostos. Aí você fala, como assim, Seide? O que é uma mente de juros compostos? É uma mente que pensa algo que ninguém está pensando. É uma mente que investe em algo que não faz sentido momentaneamente, mas a longo prazo vai fazer. Você já viu uma pessoa que já tem uma certa idade e essa pessoa projetou juros compostos? Ela fez um estoque financeiro para conseguir viver no futuro? Você já viu isso? A pessoa ela vive como? Tranquilo. Agora você já viu o contrário, pessoa que já atingiu uma certa idade, já sabe que não tem muito gás mais, e aí ela olha para a vida dela financeira e faz o quê? Cara, não tem nada. E aí? Na nossa vida é a mesma coisa. Hoje você pode ter uma mente do seguinte: tem coisa que eu vou investir, que agora momentaneamente não faz sentido nenhum, mas daqui 10 anos, daqui 20 anos eu vou ver o resultado disso. Isso é uma mente diferenciada. Eu vi que Josué tinha isso. Você quer ver uma relação com juros compostos? Estudar. Qual o sentido de estudar momentaneamente? Nada, só trabalho na verdade. Mas a longo prazo você vai ver a diferença disso. Falar inglês, agora não vai fazer sentido, mas a longo prazo isso pode gerar transformação. Sabe outra coisa que é juros compostos, que eu faço sem parar, até porque eu amo fazer isso? Sabe o quê? Liderar. Discipular pessoas. Gente, presta atenção, discipular pessoas é uma das coisas mais juros compostos que existe. Na hora, você parece assim, estou perdendo dinheiro, cara. Estou colocando investimento, esse negócio só está consumindo, nego tudo estragado. Cara do céu, você come, nada, meu Deus. Juros composto. Daqui 10 anos nós vamos conversar. Daqui 10, 20 anos você conversa com alguém que fez discípulos e alguém que não fez discípulo. Vamos ver a diferença. Juros composto. Tudo isso nós temos que pensar. Quando nós entramos na nossa vida, administração financeira, juros composto. Dependendo da forma que você vive sua vida hoje, você vai colher um futuro legal ou não. Saúde. Não cuida da sua saúde agora. 70 anos, 80 anos, você vai sentir falta disso aí. Por quê? Isso é uma mente que pensa juros compostos. Quando Josué estava lá no Egito, Josué estava no deserto, melhor dizendo, ele viu algo na palavra de Deus que ninguém viu. Enquanto todo mundo estava reclamando, ele falou o quê? Nós vamos entrar nessa terra, vamos gastar tempo nisso, vamos investir, vamos estar perto de Moisés, está todo mundo chamando ele de louco, vamos estar lá. Tanto é que Josué estava lá, do lado da tenda, enquanto Moisés falava com Deus, ele estava do lado da tenda. Quando sobe o Sinai, Josué estava lá no pé. Vamos escutar, vamos ver o que vai acontecer aqui. Por quê? Juros composto. Se ele não tivesse investido tempo nisso, lá na frente ele sentiria falta.
1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-los, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne bem todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga amém. Olha o que está dizendo: quem é espiritual discerne bem todas as coisas. Isso é uma mente estratégica, isso é uma mente diferenciada. É você pensar o que ninguém pensa. Será que o que você está pensando hoje para a sua vida é o certo? Será que você está fazendo certo? Você tem que se questionar, você tem que visualizar e orar para que Deus te dê a capacidade de ter uma mente diferenciada. Quem entende isso, diga amém. Quinta e última mentalidade de Josué. Josué, capítulo 1, versículo 8. Vamos lá. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Quem recebe essa palavra, diga amém. Olha o que a Bíblia está dizendo em Josué capítulo 1. Medite na palavra de Deus, medite nela de dia e de noite. Logicamente que a palavra de Deus não está falando simplesmente assim, vai lá e lê a Bíblia, não é isso, mas é medite, viva a palavra de Deus, transforme. Nós sabemos que a palavra de Deus transforma a nossa vida. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Então quando nós acessamos a palavra, isso está transformando a nossa vida, amém? Agora, a quinta mentalidade que eu vejo que Josué tinha, ele possuía, e nós temos que ter também, uma mente pronta. Diga comigo, pronta. O que é uma mente pronta? Uma mente pronta é uma mente preparada para viver tudo aquilo que Deus tem. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Tá bom. Eu não sei quantos anos o seu filho tem ou sua filha, mas você, como um bom pai, você olha para o seu filho e você sabe discernir se o seu filho está pronto para algumas coisas ou não. É ou não é verdade? Você sabe. Eu lembro bem quando eu estava estudando, 8ª série, viagem de formatura. Eu entrei na 8ª série e lá para março, mais ou menos, já anunciaram viagem de formatura. Porto. Sei lá se é Porto hoje. Enfim, é horrível aquela, mas tudo bem. Aí anunciaram. Eu cheguei no meu pai e falei, não, eu tenho que ir nessa viagem. Porto. Imagina, meu Deus do céu, ainda bem que eu não fui. Eu olho umas coisas e falo assim, ainda bem que não deu certo, porque eu não sei se eu estaria aqui hoje, mas enfim. Aí eu cheguei no meu pai e falei, pai, eu quero ir nessa viagem. Meu pai, muito sábio, né? Outros diriam esperto, ou astuto, não sei, né? Enfim, meu pai virou para mim, eu acho que ele deve ter pensado, se eu falar que eu não vou deixar, porque eu não vou deixar, eu vou ter um problema aqui dentro de casa. Então ele condicionou, e ele colocou uma condição que ele já sabia que eu não ia conseguir. Aí ele virou para mim e falou assim, você quer ir muito nessa? Eu falei, pai, meu sonho, eu nunca te pedi nada, é a minha vida. Aí ele falou, tá bom, então vamos lá, aceite. Vamos fazer um contrato aqui. Estamos no começo do ano, se você ao longo do ano for bem, e se no final do ano, quando chegar na viagem, você tiver me provado que você está pronto para uma viagem dessa, maduro o suficiente para uma viagem dessa, eu deixo você ir. Eu falei, fechou. Meu pai foi muito esperto, né? Porque qual era o filtro? O filtro era ele mesmo. Então mesmo que eu tivesse acertado tudo, ele poderia, né, falar, não dá pronto. Aí eu cheguei, final do ano, pai, está chegando a viagem. Aí ele falou, lembra da nossa conversa? Eu falei, lembro. Ele, pois é. Você acha que você está pronto? Como estão as suas notas? Eu sempre tirei nota boa. Nunca estudei, mas sempre tirei nota boa. Assim. Eu prestava atenção e eu conseguia tirar nota. Aí ele falou, eu falei, minhas notas, tá bom, mas o resto das coisas você está indo bem? Eu falei, Ele falou, pois é, você, Seite, está falando para mim, não sou eu. Você está falando para mim que você não pode estar nessa viagem. Porque você não está
pronto. Sabe o que isso aconteceu? É justamente o que muitas vezes acontece comigo e com você em relação ao nosso Deus, ao nosso Pai. Deus vira para nós e fala o seguinte: eu estou cheio de promessas, uma vida boa, perfeita e agradável, cheio de profecias a serem realizadas sobre a sua vida, mas a pergunta é: você está pronto? A sua mente está pronta para receber? Porque vamos ser sinceros, tem muita coisa que você olha para o seu filho e você fala assim: cara, meu filho não pode ter isso, se ele tiver ele morre. Você já viu isso? Você tem coragem de dar um carro para um filho de 8 anos dirigir? Você sabe que isso você não pode fazer, porque você coloca o risco na vida da pessoa, e muitas vezes nós não vivemos aquilo que Deus tem, porque justamente nós não temos essa mente, uma mente pronta, uma mente formada, uma mente madura para viver o que Deus tem. O que eu mais acho interessante é o seguinte: quem acredita que Deus é o Deus da prata e do ouro, levanta a mão e fala amém. Tá bom, a pergunta então é: por que Ele não dá? Eu vou te explicar o porquê Ele não dá, por diversas razões. Talvez você não trabalhou para isso, você não se preparou para isso, você não se organizou para isso, você não estudou para isso, sei lá por que você não tem. Mas uma razão consciente que eu tenho é: Deus olha para algumas pessoas e fala assim: eu não posso prosperar essa pessoa. Se eu prosperar essa pessoa, ela se mata no espírito. Eu nem preciso perguntar aqui quantas pessoas vocês conhecem que começaram a prosperar e largaram Jesus. O que isso quer dizer? Mente pronta. Tem muita gente que está há décadas, a mesma mente, fomentando a mesma mentalidade, alimentando a mesma mentalidade, vivendo da mesma maneira, e está esperando que Deus traga resultados diferentes. Se você deseja viver mais de Deus, você precisa de uma transformação na sua mente e se encontrar pronto para viver aquilo que Ele tem. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontas para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dado a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Que vocês estejam com as suas mentes prontas. Organize a sua mente, amadureça a sua mente, construa uma mente saudável, e quando nós fazemos isso, então nós vivemos tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Quem concorda com isso e recebe essa palavra, diga amém e aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. Quem reconhece que nós precisamos de uma transformação na nossa mentalidade? Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, sentir e agir. Quem concorda com isso? Então eu quero orar por você, enquanto o pessoal da ceia se posiciona. Se você puder, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Amém. Você pode fechar os seus olhos agora, e se você puder, coloque a mão na sua cabeça e comece a pedir agora, com muita intencionalidade na sua oração, uma transformação. Peça agora a Ele sabedoria. Peça a Deus agora uma mente celestial. Peça agora ao Senhor. Peça agora um update, um download diferente na sua mentalidade. Peça agora para que tudo aquilo que não pertence ao Senhor saia agora da sua mente. Todo trauma, toda ferida, toda decepção, toda falta de evolução, começa a pedir: Senhor, eu tiro isso agora. E começa a pedir agora: eu quero uma transformação completa na minha forma de pensar. Diga isso: Senhor, eu submeto a minha mente ao Senhor Jesus. Diga isso. Não são as circunstâncias, não são pessoas, não é o mundo, não são os problemas que vão determinar a forma na qual eu penso. Diga isso a Ele. Diga com suas próprias palavras. Diga com suas próprias palavras e peça ao Senhor agora: Deus, envia agora uma transformação na minha mente. Em nome de Jesus. 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 Vai quebrando barreiras agora, Deus.
Quebre cadeias agora. Quebre obstáculos agora. Quebre agora, Senhor. Quebre agora, em nome de Jesus, todo desequilíbrio. Quebre agora toda utopia. Eu te peço agora, quebre agora da nossa mentalidade. Tire agora toda a mentalidade de escassez. Tire a mentalidade de inferioridade, de superioridade. Tira agora, Senhor, e vai colocando no lugar a identidade que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Deus. Começa a dizer agora, começa a dizer para que o Senhor seja o centro da sua mente agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isaías 53:4 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigados por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Eu quero ressaltar isso. Glória a Deus, glória a Deus. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Nesse momento nós vamos participar da ceia, mas você vai participar dessa ceia com uma consciência que aquilo que o Senhor Deus, através do Filho Jesus, fez naquela cruz, Ele levou sobre si todas as coisas. E de forma profética nessa noite, nós vamos participar da ceia, e quando nós participamos, nós vamos gerando consciência e agradecendo ao Senhor, porque Ele está levando sobre Ele todas as coisas, toda mentalidade errada, todo trauma, toda ferida, toda doença, o Senhor Ele leva sobre si, Ele já levou sobre aquela cruz. Então enquanto você participa, você vai gerando gratidão genuína a Deus, e consciência que a sua mente está sendo transformada, amém? Então por favor, pode pegar os elementos da ceia. O vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória. Nos ressuscitaste, vive está. És invencível, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Será que você pode declarar isso? Esse nome é mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Enquanto você participa, eu quero que você feche os seus olhos e você entenda o sacrifício de Jesus naquela cruz. Ele se entregou e Ele levou sobre Ele todas as coisas. Então participe agora, coma do pão, beba do cálice e agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por você, em nome de Jesus. Inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome
Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Eu quero orar por você agora. E eu só quero dizer o seguinte: no final do culto, o pessoal do Eclesiástico vai se colocar aqui à frente. Os pastores também vão se colocar aqui à frente para orar por você que tem algum pedido de oração. Mas especialmente eu sinto de você vir à frente e receber essa oração por um desses líderes a respeito da sua mente. Talvez você tenha travado uma batalha. Eu sinto forte que muitas pessoas estão travando uma batalha forte com a sua mente e você não consegue encontrar saída. Eu quero que você venha à frente e que você receba essa oração no final do culto. Amém? Levante suas duas mãos o mais alto que você puder e diga comigo: Senhor Deus, obrigado pelo seu amor. Diga bem forte: Senhor Deus, transforme a minha mente, transforme a minha visão, transforme o meu pensamento, e que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim se torne realidade. Eu declaro agora a mente de Cristo, a mente de Cristo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que te leve a uma semana de bênção, de paz, de alegria, de crescimento, de oportunidades, e que você receba da parte do Senhor tudo aquilo que Ele tem como propósito sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até semana que vem.